Então, o texto de hoje é 1 Coríntios capítulo 2. E ontem nós vimos o apóstolo Paulo falando da necessidade, né, da igreja de Corinto crescer, né? Ele fala que é uma igreja no capítulo 1 ele fala que é uma igreja que não falta dons, que tem uma vida espiritual pulsante, né, ativa. E só que fala da necessidade deles vencerem essa questão de ficar se julgando com padrões humanos, esse negócio deles ficarem se julgando uns aos outros por valores mundanos, né? De eu sou de fulano, status, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de... E aí ele fala, olha, eu não batizei ninguém e tal. Meu lance é revelar Jesus. E aí, aqui no capítulo 2 ele começa falando o caráter da sua pregação. A pregação do apóstolo Paulo, né? Na verdade, o capítulo 2 está dividido em duas partes. A primeira parte é o apóstolo Paulo defendendo o seu ministério apostólico e o cerne da sua preocupação na pregação, né? E ele fala, olha, eu não me vali de eloquência, eu não me vali de sabedoria, de convencimento para pregar para vocês, não. Né? E no 2 ele fala assim, no capítulo 2, versículo 2, pois em nada propus a saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Isso é muito interessante. Por que ele, numa cidade grega, né, berço da filosofia, cultura helênica, por que esse cara se preocupou em pregar Jesus crucificado? Porque senão ele seria mais uma das correntes teológicas ou filosóficas ali. Ele seria mais um. Ele seria mais um a estar discutindo, a estar levantando a voz, dizendo que está certo, tentando fazer pela arte do convencimento. Ele seria mais um. E o evangelho precisa ser colocado como verdade, né? E a verdade ela não precisa se provar, ela é, né? Jesus nos disse, nada podemos pela verdade, senão nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade é. Então o que ele fez? Ele viveu Cristo. Cristo não morreu? Então eu vou viver esse Cristo que morreu. Eu vou viver essa experiência. Porque o que vai gerar, o que vai alcançar, o que vai servir na vida das pessoas é esse Cristo que morreu e ressuscitou. Eu preciso então ser a experiência, já que Cristo não está aqui, na verdade, Cristo está em mim, eu preciso ser a experiência desse Cristo morto no meio de vocês. Né? Então ele não revelou com eloquência ou sabedoria, demonstrou a pessoa de Cristo nas fraquezas dele, né? Em renúncia, em dedicação, enfim, né? Ele fez isso desta forma, nestes moldes. E ele procurou demonstrar palavras de espírito e em poder. Ou seja, ele demonstrou uma vida espiritual, uma revelação de Deus, um entendimento de Deus. E como é que isso vem para a prática? Com o poder de Deus. Ou seja, o que Jesus disse, né? Quem tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu também o amarei, me manifestarei. Jesus prometeu para nós. Jesus prometeu que se revelaria a nós. Jesus prometeu que se manifestaria a nós. Então, por isso que ele demonstrou o poder de Deus, né? Através do Espírito, e o resultado, né, é a manifestação desse Espírito. Então o poder de Deus é real. Então curas, milagres, sinais é natural na vida daqueles que obedecem. Milagres, multiplicação, revelação. Então foi isso que ele quis mostrar, né? E por quê? Porque a fé não pode
A fé não pode ser baseada. Olha que interessante. Isso vai totalmente na contramão do evangelho que nós escutamos, né? Nós escutamos o evangelho baseado na sabedoria, no convencimento. Aí ele fala aqui, ó, para que a vossa fé, versículo 5 do capítulo 2, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, né? Usa-se isso também como desculpa muitas vezes por um evangelho meio tosco, ou seja, um evangelho raso, aí fala assim, não, porque eu não tenho que ter conhecimento, eu não tenho que conhecer a palavra, eu tenho que mostrar o Senhor, né? Eu tenho que ter manifestação do Espírito. Não é isso. Não é uma falta de profundidade. É para que a minha fé seja viva. Não pode ser uma coisa teórica. O Evangelho não pode ser uma vivência teórica. O Evangelho precisa ser, né, essa revelação de Deus real, essa vida real em mim, para que me avive, para que gere vida nas pessoas que estão ao meu redor. Então, minha fé não pode se apoiar somente em sabedoria, em convencimento, em conhecimento, né? Precisa ser baseada nesse espírito real, nesse espírito vivo, nesse espírito que queima, né? Então, isso é uma fé fundamentada. Olha o interessante. Então, ela parte para a segunda parte do texto, que é sabedoria espiritual, né? Que o reino de Deus tem uma sabedoria diferente da sabedoria do mundo. Não é que não é uma o reino de Deus não é inteligente. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não é que o reino de Deus não tem uma inteligência, mas é que o reino de Deus tem uma sabedoria diferente da do mundo. São valores diferentes que regem as coisas. É literalmente isso. O que é valor para o mundo? O que é sabedoria para o mundo? O que é entendimento para o mundo? É resultado, conhecimento, produção, enfim. Né? E para Deus, o que é sabedoria? Sabedoria para Deus é vida, é transformação, é coração rendido. Né? Então o reino de Deus tem uma sabedoria muito diferente da do mundo. Para que. E Deus reservou essa sabedoria para aqueles que o amam. E quem ama a Deus? Nós já falamos disso um pouquinho mais cedo. Que é quem me ama tem os mandamentos e os guarda. Jesus já colocou esse padrão para nós lá em João 15. Vocês lembram disso, né? Eu sou a videira verdadeira, vocês e os ramos, e todo ramo que tiver em mim e não dá fruto, meu Pai corta, e aquele que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda e tal. Aí ele fala, sem mim nada podeis fazer. Então, estar ligado a Jesus em obediência é o que nos faz demonstrar esse amor por Ele. Então Deus tem preparado para pessoas que vivem isso, que trocam esses valores, né, de sabedoria humana pelos valores de Deus, é que vão experimentar essa relação mais profunda e mais madura no Evangelho, né? Você crê diferente, você crê porque experimentou. Eu gosto muito, né, da primeira carta do apóstolo João, né, dando uma cutucada no pessoal das heresias da época, né, que falavam da pouca materialidade da vida carnal de Jesus, né, dos gnósticos que desvalorizavam a carne e sublimavam o espírito, então justificavam práticas carnais e tal. Então, para dar uma cutucada nessa galera que dizia que Cristo não viveu em carne, assim, né? Ele era um espírito evoluído que viveu no nosso meio. Então o apóstolo João diz assim, ó, o que era desde o princípio, primeira carta de João, capítulo 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos com as nossas mãos, e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito do verbo da vida. Então a fé robusta, a fé madura é uma fé de experiência com Cristo, de aplicar os princípios de Cristo na nossa vida, né?
E só consegue experimentar isso quem anda pelo Espírito, quem troca os valores do mundo pelo Espírito. Então você entende quando o apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas sobre as obras da carne, as obras do Espírito, os frutos do Espírito, né? Os frutos da carne e os frutos do Espírito. Gálatas 5:19 começa falando da carne, né? E no 22 ele vai falar do Espírito. Então você entende que quem vive pelo Espírito, na verdade, não é uma coisa muito metafísica, né? Viver pelo Espírito é praticar os valores de Deus, é praticar os princípios do Senhor na vida comum, na vida comum. Então você vai ter frutos do Espírito e só consegue experimentar isso quem troca esses valores. E quem troca os valores tem como resultado qual? Conhecer os caminhos de Deus, conhecer os caminhos de Deus, conhecer o jeito de Deus de fazer as coisas, conhecer o jeito de Deus de experimentar as coisas, conhecer o jeito de Deus de vivenciar, né? Então, as profundezas, né? Deus preparou, né? O versículo 9 vai dizer assim, está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiram à mente humana, são que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem preparado isso para nós, sabe, meus queridos? Um ambiente em que nós percebemos e que nós estamos ligados a Ele, um sentimento de pertencimento, um sentimento de que nós somos dele. E isso aqui é muito interessante, ó. Versículo 14 do capítulo 2 de 1 Coríntios. O homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura. Perceba isso. Pois lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isso aqui é muito interessante. Por que as pessoas não conseguem compreender, né, as coisas de Deus? Por que se julga como charlatanismo, como pessoas mal intencionadas? Porque isso é natural do mundo, é assim que o mundo funciona. Por que as pessoas duvidam do Evangelho? Por causa que elas julgam o Evangelho com valores do mundo. Se ligou? É por isso que quem fala do Evangelho para pessoas que funcionam com valores do mundo, ela vai ser vista como louca, como fanática. Né? Mas não é isso. A verdade é que nós funcionamos com valores diferentes. Os valores que nós estamos dispostos a ouvir e a vivenciar em nossa vida são os valores do reino. São os valores, né, de Deus. É por isso que quem tem a mente carnal no sentido de funcionar com os valores do mundo secular, os valores do mundo, não consegue entender o Evangelho. Isso me faz pensar também que tem áreas da nossa vida que a gente é mais espiritual do que outras. Não sei se você consegue entender isso. Tem pessoas que são extremamente espirituais em perdão, em misericórdia, em humildade. Mas na vida financeira, por exemplo, tem dificuldade de servir o Senhor. Por quê? Porque naquela área de perdão, de espírito, ela mudou a mente. Ela transformou sua mente. Mas na área de finanças, a cabeça dela funciona ainda com os valores do mundo. Entendeu? Então Deus está afim de nos... É por isso que salvação, ela é algo que nos abre uma porta, mas ela é também um caminho. É por isso que, se você for ver em lugares como Filipenses 2, vamos lá em Filipenses 2, no 12, Paulo vai dizer para a gente algo muito interessante, que a salvação é algo que se desenvolve. Olha aqui. De sorte que, meus amados, capítulo 2 de Filipenses 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes não só na minha presença,
mas muito mais agora na minha ausência. Assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Em outro lugar, vai nos ensinar também, em outra tradução, minto, né? Aqui de Filipenses 2,5 vai dizer: desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei a vossa salvação, né? 1 Pedro também nos dirá isso lá no capítulo 2, né? Parece que tinha alguma coisa no capítulo 2 aí com esses apóstolos. Ele diz assim, ó: deixando toda malícia, fingimento e sorte de maledicência, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o puro leite espiritual, para por eles crescerdes para a salvação. Crescerdes para a salvação. Agora que provardes que o Senhor é bom. Ou seja, a salvação não é algo estático. Eu não fui salvo e pronto, não. A salvação, ela se aperfeiçoa em mim, né? Viver Cristo, ou seja, ser salvo é viver como Cristo, é adquirir o caráter de Cristo, né? Em cada vez mais aspectos da minha vida. É por isso que o espiritual é a base para compreender o Espírito de Deus. Só pelo Espírito de Deus nós podemos experimentar as coisas de Deus. O homem natural não entende o que é o espiritual, pois se move por valores diferentes e opostos aos valores de Deus. O que é importante para o mundo? O que é importante para as pessoas, né? Conquista, status, dinheiro, governo, né? Os valores do reino de Deus não são esses, né? Então é como se falasse línguas diferentes. Quem conheceu o Pai, né? Paulo nos pergunta: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi nosso conselheiro, né? Isso aqui ele está citando aqui o Velho Testamento, né? E ele pergunta: quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir, né? Aí ele fala: mas nós temos a mente de Cristo. Aí você lembra de Jesus falando que ninguém conheceu o Pai senão o Filho, e aqueles a quem o Filho o quis revelar. Isso é profundo demais. Eu só posso conhecer o Pai, eu só posso conhecer a profundidade de Deus, né? Se eu vivenciar Jesus. E por que o Filho é que revela o Pai? Porque o Filho é Deus conosco, Emmanuel. É Deus se relacionando conosco. Então a vida de Jesus nos ensina sobre andar com o Pai. Então, através do exemplo da vida dele, através de tudo que ele vivenciou, é que nós podemos conhecer a Deus. Isso é muito louco. Então, para pensar que nós também podemos ser isso na vida das pessoas. Para pensar que nós podemos também ser isso na vida dos nossos irmãos. Ser instrumento de revelação do caráter de Deus. Instrumentos de salvação, no sentido de fazer com que as mentes dos meus irmãos funcionem com outros valores. É profundo, né? Então este é o capítulo 2 de 1 Coríntios. Nós temos aí 8 pessoas às 6 horas da manhã, é isso? 6 horas da manhã começamos esse vídeo. Obrigado a todos aí, parabéns aí por acordar cedo, espero que vocês estejam aí na academia, né, fazendo um exercíciozinho. Espero que vocês tenham um dia abençoado. Obrigado por tudo, Deus os abençoe. Deixa eu orar por vocês, amém? Senhor, obrigado pela oportunidade de estar com os meus irmãos tão cedo, de te ouvir falar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de meditar na Tua Palavra. Alcança a vida dos meus irmãos. Minha prima, Deus te abençoe aí em Porto Velho, em nome de Jesus. Lhe amo muito, sou muito grato, viu? Ô, Emily, você está com a gente até agora. Glória a Deus. Né? Deus abençoe todos aí, obrigado por tudo. Deus os abençoe. Você que entrou agora, Daniel Enoque. Deus te abençoe, meu querido. Deus os abençoe aí. Vai ser uma bênção o seu dia aí, em nome de Jesus. E que, né, nós possamos entender a vida espiritual, né, como algo real. E outra, gente. O detalhe mais legal é que a vida espiritual é a nossa arma no meio desse mundo. Eu preciso dizer isso. Eu vou demorar um pouquinho mais, tá? Me dá um pouquinho mais da sua atenção.
a vida espiritual, a vida espiritual de forma prática é a nossa arma para esse mundo de filosofias e de verdades pós-modernas. O que é a verdade pós-moderna? A verdade é algo fluido, depende da sua perspectiva, do seu ponto de vista, irarará. Então, qual é a resposta que a gente tem para um mundo desse, sendo que a gente crê que Jesus é a verdade universal e imutável para todos, em todos os tempos e eras? Isso é muito para a cabeça do homem carnal, né? Porque nós cremos que Jesus é a verdade é uma pessoa. O que Deus nos dá como arma? A gente não tem que ficar discutindo com ninguém, a gente não tem que ficar convencendo ninguém. Cristo é revelado, vivo e real no nosso jeito de viver, nos milagres que vão ocorrer na nossa vida, no jeito que a nossa vida alcança a vida das pessoas. É assim. Jesus é vivo e real em nós e através de nós. Amém, meus queridos? Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe o seu dia aí. Amanhã, por favor, estejamos juntos, né? Eu aviso se nós vamos fazer de manhã ou à noite, né? Mas provavelmente de manhã é o horário melhor que eu vou estar fazendo. Então amanhã às 6 horas, se você quiser estar junto de novo, Deus abençoe. Ok? Tchau, tchau.